Olá pessoal, nós somos o canal Agricultura A a Z e nossa missão é levar o especialista até você. No vídeo de hoje, nosso especialista Carlos Renato irá nos falar sobre as biotecnologias disponíveis para a soja. Antes de seguirmos, gostaria de te contar que, semanalmente, o canal traz vídeos com especialistas do agro de maneira totalmente gratuita. Você pode apoiar este trabalho? É fácil, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com um amigo. Bora pro vídeo? E o plantio da soja avança em vários estados brasileiros. Mas e você? O que você sabe sobre as biotecnologias que estão presentes no mercado brasileiro para a cultura da soja? Vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Carlos Renato, eu sou engenheiro agrônomo e faço parte do time de desenvolvimento de mercado da Sementes Cocari e atendo as unidades no Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano. Eu fico sediado aqui em Cristalina, Goiás. Primeiramente, antes da gente continuar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que são essas biotecnologias, como que a gente pode definir o que é uma biotecnologia. Biotecnologia, de uma forma bem simplista, a gente pode definir ela como qualquer aplicação que a gente faz, que seja uma aplicação tecnológica no processo de fabricação ou de modificação de algum produto. E durante esse processo a gente utiliza de algum sistema biológico ou de algum organismo vivo ou um derivado, né? Por exemplo, na cultura da soja, o principal objetivo da gente utilizar uma biotecnologia é fazer com que a soja, a planta de soja, ela expresse uma característica que naturalmente ela não expressaria. Então, por meio da biotecnologia, a gente faz a introdução de um gene, por exemplo, que ele vai fazer com que a planta de soja, ela expresse uma característica que não é dela, né? Por exemplo, aqui a gente vai falar sobre a ação inseticida sobre lagarta. É uma característica que naturalmente a soja não expressaria, mas por meio da biotecnologia, por meio de mudanças que a gente faz na planta, ela vai expressar essa característica. Aqui a gente vai falar sobre as principais biotecnologias que estão disponíveis no mercado brasileiro. São elas a biotecnologia RR, IPRO, I2X, Extend, Enlist e Conquest Enlist. Primeiramente, vamos falar sobre a biotecnologia RR, que ela está presente na soja, no algodão e outras culturas também. E provavelmente você que está aí do outro lado, você já ouviu falar dessa biotecnologia. Mas basicamente ela é a biotecnologia que possibilita a utilização do herbicida glifosato no pós-plantio, ou seja, eu posso plantar a cultura, ela vai nascer e durante o processo de desenvolvimento dela eu posso utilizar o glifosato para poder fazer o controle de planta daninha. Como eu falei, é uma biotecnologia mais antiga e que ao longo do tempo ela veio perdendo eficiência muito em função da má utilização que a gente teve com essa biotecnologia durante os anos. A biotecnologia IPRO, dando seguimento aqui, podemos tratar que é a segunda geração partindo da biotecnologia RR, né? Porque além da possibilidade da gente utilizar o glifosato no pós-plantio para o controle de planta daninha, a gente tem também a adição de uma proteína, que foi o que a gente falou sobre as biotecnologias. A gente tem a adição de uma proteína BT, que é a CRY1AC, que ela confere ação inseticida sobre um grupo de lagartas que são muito importantes para a cultura da soja. Essas lagartas não controladas, principalmente essas, né, elas vão causar um dano muito significativo que vai influenciar na produtividade. Essas lagartas são a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, broca das axilas e lagarta das maçãs. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma condição edafoclimática muito favorável para o desenvolvimento da grande maioria das culturas que a gente tem, né? Contudo, se a gente tem uma condição favorável para o desenvolvimento de uma planta, que ela vai dar origem a algum alimento, a gente tem também uma condição muito favorável para o desenvolvimento de pragas, de plantas daninhas e de doenças, né? Então, essas biotecnologias que a gente está falando, elas vêm como
uma ferramenta que ela vai fazer parte do nosso dia a dia e ela vai auxiliar no nosso dia a dia o controle de planta daninha, o controle de doenças, o controle de pragas, tá? O que é a biotecnologia I2X? Como eu falei da iPro, que é a segunda geração, a I2X podemos tratar aqui e vamos tratar como a terceira geração da soja RR, que além da possibilidade da gente utilizar o glifosato e também o controle com a proteína Bt-Cry1AC, as lagartas falsa medideira, lagarta da soja, lagarta das maçãs e a broca das axilas, a gente tem também a agregação de mais uma proteína, que é a Cry1 105, que vai conferir resistência a mais duas lagartas, que é a lagarta helicoverpa e a lagarta Spodoptera cosmioide. E além disso, da possibilidade da gente ter um controle maior, mais eficiente sobre lagartas, a gente tem a possibilidade de fazer utilização de mais um mecanismo de ação herbicida, que é através do dicamba. Eu posso fazer o controle de plantas daninhas em pré-plantio utilizando dicamba. A outra biotecnologia é a Conquest Enlist. Essa biotecnologia ela é mais uma ferramenta que vem para contribuir com o nosso manejo no dia a dia, para nos auxiliar no campo. E ela agrega 3 herbicidas, que é o 2,4-D-salcolina, o glufosinato de amônio e o glifosato, para a gente fazer o controle das principais plantas daninhas de folha larga que a gente tem na cultura da soja. E aliada a isso, a gente tem a possibilidade que essa biotecnologia nos oferece, que é justamente a possibilidade de controlar lagartas. Assim como as biotecnologias citadas anteriormente, ela tem proteínas. Aqui nesse caso é a proteína Cry1AC e a proteína Cry1F, que conferem uma ação inseticida sobre um grupo de lagarta. Aqui no caso da Conquest Enlist são as lagartas falsa medideira, lagarta da soja, lagarta helicoverpa e, muito importante aqui para a gente, principalmente no ambiente que eu convivo aqui, que é o Cerrado Mineiro e o Cerrado Goiano, a lagarta elasmo, que ela é muito importante nesse ambiente aqui justamente pela sucessão que a gente tem. Milho, soja, sorgo, soja, milheto, soja, que favorece o desenvolvimento dessa lagarta e que aumenta a pressão dela sobre a cultura da soja. Então, essa biotecnologia que nos oferece proteção completa contra essa lagarta, a lagarta elasma, ela é muito importante pensando nesse ambiente aqui que a gente tem no Cerrado. E além disso, a gente tem uma proteção moderada contra 2 lagartas do complexo Spodoptera, que é a lagarta cosmioide e a lagarta eridânia, que essas lagartas vão interferir mais no final do ciclo, porém elas são muito importantes também porque elas vão causar danos mais significativos ali quando a soja está enchendo o grão ou mais no final ali de granação. Então, se você prestou bem atenção nesse relato aqui desde o início, você viu que ficou faltando 2 biotecnologias, mas não é que a gente esqueceu de falar sobre elas. Deixei essas 2 biotecnologias por último porque são biotecnologias muito importantes. Porque a gente sabe, principalmente como agrônomos, a gente sabe que a capacidade de sobrevivência e a luta por sobrevivência de plantas daninhas e de insetos, ela acontece assim como nós, seres humanos, teve essa luta durante a evolução. Se tem algo que está nos impedindo de se multiplicar e dar perpetuação à nossa espécie, a gente tenta se modificar, a gente tenta passar ou a gente passa por uma mudança que vai fazer com que a gente possa continuar com a nossa espécie. Isso não é diferente com as plantas daninhas, não é diferente com as pragas, não é diferente com as doenças. O que acontece? Essas doenças, essas plantas daninhas ou pragas, aqui no nosso caso, as pragas, as lagartas em si, elas sendo afetadas por uma ação inseticida, é normal que elas queiram perpetuar a sua espécie e que elas passem por uma mudança, por uma modificação, por alguma mutação que vai fazer com que elas possam assimilar ou tolerar ou mesmo se tornar resistente a essa biotecnologia. E isso acontece com todas essas biotecnologias que a gente comentou, a biotecnologia Pro, a I2X e a Conquest Enlist,
Por isso que é muito importante a gente ter a utilização de refúgio. É muito importante nós, enquanto profissionais do agro, passar para o produtor a importância dele utilizar refúgio. E por que deve utilizar refúgio? Utilizar refúgio não é uma simples obrigação de que você vende a semente, é obrigatório plantar refúgio. Não, é importante para que a gente possa aumentar a longevidade e a eficiência dessas biotecnologias. Por quê? Porque essas lagartas, aqui no caso das proteínas, elas vão se modificar, elas vão se tornar resistentes a essas biotecnologias naturalmente. Só que a gente não pode contribuir, ser um fator determinante para que esse período de tempo de modificação ele seja muito curto. Por quê? Porque isso custa dinheiro. O desenvolvimento de uma nova biotecnologia custa dinheiro e custa muito dinheiro. E se a gente fazer com que esse período de duração seja mais curto, vai ter uma cobrança maior sobre as empresas que detêm e fazem essas biotecnologias, desenvolvem essas biotecnologias. E se esse tempo ele é cobrado deles para que seja desenvolvida uma biotecnologia mais rápido, eles vão investir mais dinheiro e, consequentemente, vai ser mais dinheiro que vai ser repassado para o produtor. Então, eu aqui no meu caso, que eu estou como desenvolvimento de mercado, que eu atuo do lado dos consultores, o produtor ele quer uma semente mais barata, mas quando vai uma biotecnologia embarcada, que ela é cara, automaticamente é porque essa biotecnologia ela teve uma demanda maior de dinheiro, ou seja, foi o período de tempo que a gente cobrou uma nova biotecnologia das empresas desenvolvedoras pelo mau uso que a gente teve. Por isso, reforço mais uma vez sobre a importância de utilizar refúgio para essas biotecnologias. E vamos falar sobre as duas que restaram, que é a tecnologia Extend, que é refúgio para a biotecnologia I2X, que é a biotecnologia 2 Extend, né? Que é justamente uma biotecnologia sem a presença da proteína Bt, ou seja, eu posso entrar com herbicida para poder fazer o controle de planta daninha, no caso da Extend, com o dicamba no pré-plantio e o glifosato no pós-plantio. A biotecnologia Enlist, ela vem como uma biotecnologia para ser refúgio da Conkesta Enlist, que segue o mesmo padrão. Eu posso utilizar os herbicidas, o 2,4-D-salcolina, o glufosinato de amônio e o glifosato durante todo o ciclo de desenvolvimento da cultura. Contudo, não vai ter a presença das proteínas. Isso vai fazer com que as lagartas que são suscetíveis às proteínas, isso nas duas biotecnologias refúgio, elas multipliquem, que essas lagartas elas se multipliquem e que deem origem a novas lagartas suscetíveis. Isso vai fazer com que o período de duração ou que a eficiência da biotecnologia com as proteínas ela seja aumentada. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre as biotecnologias. Uma boa safra para todos e seguimos por mais. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!